E eu estou muito contente, cara, com essa estação que Deus nos colocou, que Deus está colocando na igreja brasileira. É, vai ter perseguição, blá, 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 esse governo. Cara, eu sou totalmente contra, né, cara, os preceitos do governo atual. A minha mãe aí não corrobora com aquilo que eu acredito, mas eu sinto informar para vocês que eles farão um governo excelente, porque o lugar que Deus está colocando a igreja é exatamente o lugar que a igreja deveria estar. E se fosse o Satanás governando num tempo em que a igreja está posicionada no lugar dela, não teria como abalar, não teria como fazer nada. E o lugar que Deus está colocando a gente, cara, a gente, eu falo como igreja, tá? Não reino da palavra agora, mas igreja, igreja. O lugar que Deus está nos colocando é um lugar de enxergar de um novo ângulo, de ver de um novo ângulo. Uma das características da Ordem de Melquisedeque é uma visão privilegiada, é enxergar de um ângulo que as pessoas não estão conseguindo enxergar, ou ver de um ponto que ainda elas não vê. E é exatamente isso que Deus está fazendo conosco. Quando eu tava falando de José, né, se eu não estou enganado, gente, eu tenho um defeito, eu esqueci de falar para vocês, tem hora que no meio do negócio eu esqueço o que eu estou falando, mas isso não é, eu acho que não é problema no cérebro, não. É que de vez em quando eu dou uma fugida aqui, cara, eu não sei se eu tô aqui, se eu já tô em outro canto, aí, se por um acaso eu falar para vocês, o que eu tava falando mesmo, não é gracinha minha não, tá? É por esquecer mesmo, mas vamos lá. O que eu fico feliz, ontem eu tava meditando na história de José, e é engraçado você meditar na história de José, que é uma história que a gente conhece de capa a capa, né? A gente já sabe, já conta de trás para frente, mas mesmo assim eu fui impulsionado pelo Espírito a meditar, e eu ali meditei, voltava, meditava de novo, e lia de novo, falava, Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo aqui? Eu conheço essa história, era mais fácil o Senhor ter falado, lembra que lá tá escrito assim, assim, assim. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente quando José poderia fazer qualquer outra coisa, tinha o poder de fazer qualquer outra coisa, ele decidiu servir os seus irmãos. A minha questão aqui para nós hoje é o quanto que você está disposto a servir o teu irmão. Ainda estamos falando de ministério. Se nós não formos, se o que Deus confiou em nós não for para liberar sobre alguém, se o que Deus confiou em nós não for para repartir com alguém, se o que Deus confiou em nós não for para transbordar sobre alguém, não tem necessidade de Deus derramar nada sobre nós. Deus não tem necessidade disso. Por quê? Porque aquilo que ele derrama sobre nós é para nós fazermos exatamente para alguém. E o que me deixou feliz, né, da história é que José serviu os irmãos dele, cara. Primeiro ele disse, manda chamar Benjamim. Chamou Benjamim. Todos estavam lá, falou, não, faz o seguinte, cara, vai lá, busca o teu pai, que eu quero vocês aqui nessa terra. Não acabou aí, Faraó olhou com os bons olhos e disse, uai, eu acho que eu gostei dessa brincadeira também, José. Faz o seguinte, traz eles mesmo. Não sei que vai cuidar deles, não, vou dar uma terra para eles aqui em Canaã. Então, a minha questão aqui para vocês é: e se o Senhor resolver te dar as riquezas desse reino, a fim de que você compartilhe com alguém? Quando eu falo riqueza, por favor, não tenha uma mente medíocre em pensar apenas em dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando das riquezas do reino. Eu estou falando daquilo que tem valor no reino de Deus. E aquilo que tem valor no reino de Deus só tem valor mesmo porque você é capaz de transbordar sobre alguém. E eu olhando aquilo ali, falando, caramba, cara, José poderia ter feito mais qualquer outra coisa, mas ele resolveu servir os seus irmãos. E aqui eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você teria coragem de servir alguém que te fez cacaca? Você teria coragem de olhar para alguém que te fez M, que te fez alguma coisa ruim, que
fez algo com você e você servir ele na mesa ainda? Cara, esse é o meu lugar e esse é o teu lugar. Você precisa ser superior a qualquer outra coisa. E ser superior não é ser mais que alguém. Ser superior é estar conectado a um lugar superior ao que você está agora. O que é estar? O que é estar num lugar superior? A Bíblia diz que o maior abençoa o menor. A Bíblia diz que o óleo precioso desce sobre a cabeça, vai sobre a barba. Então existe um lugar de superioridade que não é banhada em orgulho e em soberba. Existe um lugar superior que não é banhado a isso, mas existe um lugar superior que é banhado ao desejo e à vontade de servir alguém. Você precisa fazer com que o teu ministério chegue a esse lugar, ao lugar de servir alguém, ao lugar de estar querendo servir alguém, a um lugar de transbordar sobre alguém. Uma das coisas que Deus está me comunicando para esse ano, e ele não para de falar vinho novo para mim, não para de falar vinho novo, é vinho novo, João é vinho novo, Gabriel é vinho novo, Gabriel é vinho novo, João é vinho novo. E eu, tá, mas e agora? O que eu faço? A única coisa que ele me diz a fazer é exatamente essa. Diz, olha, você precisa transbordar. E eu estou dizendo a você, você precisa transbordar sobre alguém. Ah, mas eu não tenho contato com muitas pessoas. Não é muita pessoa, cara. Jesus precisou de 12. 12 pessoas, Jesus mudou o mundo. Então não é a quantidade de pessoa que existe. Não é o tanto de pessoas que você está discipulando, ou o tanto de pessoas que estão no teu ciclo, mas é o tanto que você está disposto a afetar pelo menos uma. A minha pergunta é, se o Senhor precisar de alguém, ele pode contar com você? E eu tô segurando, cara, porque essa semana tá propícia, cara. Eu preciso liberar isso pra vocês. Essa semana tá propícia para milagres instantâneos. Para milagre, vai ser um milagre miojo. Ser 3 minutinhos e tá pronto. Vai ser 3 minutinhos e tá pronto. O desejo ainda, eu acredito que ainda o desejo de Deus é nos equipar, por isso vamos permanecer nisso. Eu falo permanecer parecendo que vai fazer 10 anos que nós estamos falando disso, mas hoje é o segundo dia que nós estamos falando disso. Mas é que para mim parece que já passou tanto tempo, cara. Mas tanto tempo, tanto tempo. Vamos lá. Como ter um ministério efetivo? Nós estávamos começando a falar sobre isso na sexta-feira. E eu disse para vocês, e estou repetindo para vocês, que o ministério efetivo é aquele que você está fazendo, aquele que você está operando, é aquele que você está se dedicando para. Mas hoje eu quero falar do poder de transbordar. Existe um poder no transbordar sobre alguém. E você precisa acreditar nisso. Faça o seguinte, faça uma prova, faça um teste, faça, Senhor, eu vou transbordar sobre alguém. E vê depois o que acontece. E vê depois o que acontece. Quando o profeta Eliseu, ele vai pedir vasilhas vazias para a viúva, ele estava dizendo, o azeite não vai parar enquanto tiver vasilhas vazias. Estou falando devagarzinho, porque isso dá um trava-língua. De onde que eu digo? Vasilha, vasilha. O profeta diz, não vai parar de descer o óleo enquanto tiver vasilhas vazias. A diferença daquela mulher para nós é que eu e você podemos nos esvaziar diariamente. Eu não sei qual é o teu limite de transbordar sobre alguém. Eu conheço um casal que é vir de outro estado e dá um carro, cara. Eu tô de cara com isso. Você não tá entendendo. Foi alguém de Poços que deu uma oferta desse tamanho pro pastor daqui. Mas foi alguém de fora que veio, que enxergou e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Sai de outra cidade com chuva.
para me ofertar, cara, eu tô... Isso mais aumentou, cara, a minha convicção de que é isso que Deus está querendo fazer para mim e para você. Você tem convicção nisso? Você pode fechar teu olho aí por algum segundo e falar para você mesmo assim, eu preciso ter convicção disso, Senhor. Aumenta a minha convicção. Aumenta a minha convicção, aumenta a convicção que existe em mim. Pai, eu quero liberar uma porção sobre eles agora. Quero liberar uma porção de convicção sobre a vida deles. A convicção de que o Senhor é que os chamou para. Assim como o Senhor nos ungiu para. Assim como o Senhor nos estabeleceu para. Assim como o Senhor nos predestinou para. Assim como o Senhor nos levantou para. Você precisa ser convicto disso. Você precisa ser convicto daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, qual que é o segredo do transbordo? Um dos maiores segredos do transbordo é você ser desejoso em transbordar. E não interessa para quem. A gente tem mania de querer escolher em quem a gente vai transbordar às vezes, na verdade. Você está diante de um culto, você fala, não, deixa eu ver, não, vou liberar sobre aquela pessoa ali. Ou não, vou liberar sobre esse aqui, vou ligar para fulano, vou ligar para essa pessoa aqui, que essa pessoa é a pessoa que vai receber, que vai fazer. Mas o segredo do transbordo é transbordar a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer dia. É fazer da minha vida uma vida transbordante. Porque quando eu resolvo transbordar sobre a vida de alguém, é uma promessa que Deus fez para nós que recai sobre a pessoa que está ao meu lado também através de mim. Os três níveis de bênção, recalcado, sacudido e transbordante. Esses três níveis de bênção, eles se aplicam na nossa vida também. O recalcar, o sacudir e o transbordar está literalmente ligado dentro do meu ministério e do teu ministério. Então, eu poderia falar para vocês as três marcas, mas eu preciso ir direto, porque já é 6:50, eu preciso ir direto para o transbordar. O transbordo eu não tenho controle suficiente sobre aquilo que eu estou tendo, ou aquilo que Deus está liberando sobre mim. Por isso, eu preciso impartir, eu preciso repartir, eu preciso transbordar, eu preciso liberar sobre quem está do meu lado. A minha pergunta é, se alguém estiver do seu lado, ele será tocado ou ela será tocada pelo quê? Você precisa pegar aquilo que Deus te deu e liberar sobre alguém. Existem inúmeras pessoas, e eu acredito que aqui também, que tem vários sonhos, que tem facilidade em ter sonhos. Qual que é o... Olha ele aí! Olha ele aí! Não, eu quero ver tua cara, Johnny. Johnny, eu quero ver tua cara, velho. Quero ver Mano, tua pra ir cara. trabalhar, cara. Rapaz, eu acabei de acordar. Não faz mal, mano. Fui dormir Não faz tarde mal. ontem, quase que eu não durmo. Não faz mal, mano. Não deixa nós ver tua cara. Deixa eu ver como é que é a cara de alguém que ganhou um carro. Eu já imaginei que vocês tinham contado aqui, porque a galera já tá mandando mensagem. Mano, o que tá acontecendo? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Gente do céu, cara, que tempo, que tempo, que tempo. Se eu fosse vocês, aproveitaria que esse homem tá nessa live aí, parava de pedir aula, começava a pedir profecia, que o homem tá afinado, hein? 2 dias depois, cara, 2 dias depois. De fato que essa casa vive, que essa casa ensina é real. De fato que o poder que o dízimo faz, o poder de uma primícia, o poder de uma oferta. Cara, Dona Ruth tá aí também. Dona Ruth, você vai transbordar sobre a senhora. Se essa casa tem o primeiro milionário esse ano, eu não aceito que não seja a senhora. Não aceito que isso não transborde sobre a vida de vocês. Cara, vocês não têm ideia do que vocês vão viver esse ano como igreja, que nós iremos viver como família. E, cara, nós só estamos sonhando, gente. Nós só estamos sonhando.
Eu não consegui chorar até agora, só começa a rir. Ah, cara, eu tô de cara, velho. Eu tô de Toca cara. tua aula aí, mano. Eu não tô tendo aula, mano. Ô, Brunão, o cara ganhou o carro, Brunão. Você sabe o que que é isso? E não é um golzinho, mano. Não é um Fietinho 147, não, cara. Ele ganhou um senhor de um carro, cara. Um carro muito lindo, um carro novo. Um carro O cara que vai buscar nós pra jogar bola agora, hein, mano? beautiful. Beautiful. Não pode porque ele não Não, tem daqui carteira, eu velho. sei fazer no ministério dele. Uau! A segunda profecia do Gabriel cumpriu. Vai ficar olhando pro carro e não dirigir. Ô, mano, desculpa aí, meu cara. Verdade. O Desculpa aí. pior é que eu falei assim, não, eu vou responder a profecia, cara. Tipo, recebe a profecia, você responde ela. Mas não tem ninguém que tira carteira em 2 dias, não, é? Não. Que- Rapaz, eu sabia que ia cumprir, mas eu não sabia que ia ser em 2 dias, velho. Que ia cumprir eu sabia, mas 2 dias? Mas vamos lá, gente, que essa aula não é sobre mim. Essa aula é sobre aquilo que Deus depositou em você e você precisa transbordar e servir alguém com aquilo que Deus te deu. A minha pergunta é: e se Deus tivesse dado uma profecia para alguém de vocês que estão aqui, sobre alguém, e o fato de você não liberar impede a pessoa de receber? Talvez o teu pastoreio será efetivo quando você ser desejoso de cuidar de uma pessoa. Por nós sermos pessoas mediativas, pessoas que querem algo imediato, a gente quer as multidões agora. E aqui eu estou falando para você que tem uma porção de pastor. A gente quer as multidões. E vou dizer, você não está errado em querer as multidões. Mas quem não ama uma alma, não ama uma multidão. Quem não ama uma pessoa, nunca vai amar uma multidão. A minha pergunta para você é: e se o Senhor, e se você é um Barnabé, e teu ministério será cuidar de um Paulo? Eu vou seguir a linha das primícias. Isso é tua, e se teu ministério fosse um Barnabé, cara, cuidar de um Paulo? Você vai encontrar prazer em cuidar de um Paulo? Vamos lá. A minha questão é: pare de fazer o que não é para você fazer e corra para aquilo que Deus te chamou a fazer. Agora, se você tem uma questão aí, Senhor, eu não sei. O Gabriel, eu não sei, pastor, eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Lá, vai na de sexta-feira que você vai entender. A primeira coisa que Deus te chamou para fazer é estar nele. Então não coloque a tua função e o teu ofício na frente do teu sacerdócio. Todo sacerdócio bem estabelecido acarreta para si um ministério bem-sucedido. Todo sacerdócio bem estabelecido acarreta para você um ministério bem-sucedido. Sabe por que o ministério de Jesus era eficaz? Porque o sacerdócio dele estava intacto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus era profeta, pastor, mestre, o que ele era? Talvez você responda assim: Jesus era tudo isso. E sabe por que ele era tudo isso? Porque ele não era nada disso. Jesus não estava preso num título. E a maioria de ministérios que não rompe é porque você está se agarrando a um título. Não se agarre a um título. Não se agarre a um título, se agarre nele. Jesus estava agarrado com o Pai. E ele falava: eu só vejo o que faço o meu Pai fazer, certo? Nós começou brincando aqui hoje e começou aí. Eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Pois bem, se você é aquele que só faz o que vê o seu pai fazendo, parabéns, você vai ser exatamente aquilo que ele quer que você seja.
Por que foi bom o Johnny aparecer aqui, cara? Porque enquanto ele estava dando uma aula, enquanto ele estava ensinando pessoa, o carro dele chegou na casa dele. Não foi por uma profecia minha, não estou aqui sendo demagogo e também nem orgulhoso, porque eu sei que era o desejo de Deus fazer isso. Eu só disse aquilo que Deus estava no coração dele para fazer. Só não sabia que ia ser em 2 dias, mas disse o que estava no coração de Deus para acontecer. Mas a minha questão, sabe qual é? O que ele estava fazendo para ganhar isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Me perdoe se você não estiver fazendo nada. Deus nunca chamou ninguém que não estava fazendo nada. Deus nunca chamou ninguém que estava fazendo nada. Pelo contrário. Deixa eu contar para vocês o motivo de eu estar tão feliz pelo envio meu e da Tayla da igreja, por ter sido enviado da igreja. Jesus me disse assim: ô Pedro, quando você encher o barco, eu vou te chamar. E talvez nós estávamos vivendo o melhor momento como igreja, cara. Pessoas chegando, profecias se cumprindo, Brasil subindo para Poços de Caldas. Eu disse, uau, que da hora, Jesus. Pronto, vem para cá agora. Eu estava fazendo algo. A minha pergunta é, o que você está fazendo? Você vai dormir hoje pensando nisso, você vai passar o dia pensando, o que eu estou fazendo? E eu não estou falando de trabalho braçal, tá bom? Eu estou dizendo o que eu estou fazendo em prol daquilo que Cristo me chamou para fazer. Se você foi chamado para pastorear, quem você está pastoreando? Ou você está esperando vir um discípulo do além? Você vai pastorear. Se Deus te chamou para ser uma voz profética, o que você está fazendo calado? Se Deus chamou para ser um empresário, por que você não está com uma empresa? Se Deus chamou para ser um grande mantenedor, por que você não está mantendo? Se Deus te chamou para ser uma mãe, por que não ser uma mãe? Se Deus chamou para ser um pai, por que não ser um pai? Se Deus chamou para cuidar de pessoas, por que você só está cuidando da sua vida? Vamos lá, gente. A minha questão é, eu vou repetir de novo, eu quero muito chegar na autoridade ministerial. Eu espero poder chegar nesse lugar. Mas não adianta eu falar para vocês de uma autoridade e acabar por aí. Não adianta eu liberar sobre vocês uma porção se vocês não estão fazendo o que Cristo já comunicou a vocês, o que Cristo já confiou a vocês. A minha questão, sabe qual é? Para uns, Deus confia um bairro, para outros uma pessoa, mas para alguns Deus confia uma cidade, um estado, uma nação. A minha pergunta é, o que Deus confiou em você? O que Deus confiou para você? Para o Leandro, para a Cida, para o Bruno, para a Rafa. O que Deus está comunicando a você? O que Deus confiou em você? A minha pergunta é, o que você está fazendo com o que Deus confiou em você? Vamos lá. Achou que nós ia pular Banaias hoje, né? Acharam, vocês acharam. Eu confesso que eu tô me segurando, cara. Tô aprendendo a me segurar. Eu poderia liberar uma palavra para vocês tudo que tá aqui, cara, individualmente, um para cada um. Mas o meu desejo aqui não é esse. O meu desejo é mostrar para você que Deus confiou em ti um ministério e quando você nega aquilo que Deus confiou em você, aquilo que Deus depositou você ao seu irmão, me perdoe, Deus não precisa depositar mais nada em você. Pensa comigo, se um copo tá cheio de água, certo? Cheio de água, até a tampa.
até quase derramar. Tem necessidade de você colocar mais água nele? Não tem necessidade de colocar mais água nele. Por quê? Porque ele já está cheio de água. A minha pergunta é, se você não transborda, a minha questão, vem comigo, nós temos 4 minutos ainda. Se você está cheio e não transborda sobre alguém, não precisa de Deus te encher mais. Agora, se você é aquele que se esvazia diariamente, aqui está falando alguém para vocês que se esvazia diariamente, o Senhor vai encontrar o prazer de te encher diariamente. Diariamente, diariamente. Aí seria como água viva, né, Gabriel? Porque se a água Isso. fica parada, ela apodrece, ela não serve para nada. A dengue. Água parada dá dengue. E Água parada atrai mosquito. Água parada atrai bicho. Água parada atrai doença. Água parada é impossível de beber. Água parada não se torna potável. Água parada é uma barragem. A única coisa que você serve é para segurar água. Mas quando Jesus olha para aquela mulher e fala, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água e eu te daria, não só te daria, como implantaria uma fonte em você. Deixa eu dizer algo. A fonte tem prazer em dar água, não interessa para quem vai beber. Se você é uma fonte, você precisa encontrar o prazer em transbordar. Vamos lá, gente, tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Temos que ser rio e não represa. É isso. É isso. Você precisa encontrar o prazer em transbordar. Encontre o prazer em transbordar. Encontre o prazer em transbordar. Você pode dizer para você, e não precisa ligar o microfone, não. Você pode dizer para você mesmo assim, ó, Senhor, me mostre o caminho de encontrar o prazer em transbordar sobre alguém. Você precisa encontrar esse caminho. Você precisa aceitar isso. Você precisa achar o prazer em transbordar sobre alguém. Você precisa achar. A palavra dar é melhor que receber, precisa ser uma verdade sobre a tua vida. Vamos voltar aqui para a analogia. Gente, tem alguém aí com o microfone aberto. Não sei quem que é. Aí, eu acho que parou. Esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? Você vai fazer uma analogia. Analogia. Pensa comigo uma coisa. Se a laranjeira comesse da laranja, como que nós íamos comer a laranja dela? Se é uma maçanzeira, uma macieira, sei lá, qualquer árvore frutífera que você pensar aí. Vamos para uma analogia simples. O fruto da árvore não é para ela. Qual que é a função de uma árvore? A árvore tem função de várias coisas. A gente já pensa, a primeira coisa que a gente pensa é dar fruto, certo? Mas vamos lá, vamos listar mais 2 coisas aqui que a árvore é capaz de fazer. A segunda coisa que uma grande árvore é capaz de fazer é gerar sombra. Em tempos de calor insuportável, uma sombrinha é uma delícia. Agora, a terceira função de uma árvore, que é a que eu mais gosto, é que ela produz o ar. Ela é uma das responsáveis em produzir ar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma árvore, você será reconhecida pelo seu fruto, mas não parou por aí. Você ainda tem várias funções. Ainda tem várias coisas a se fazer. Teu ministério é frutífero? Sim. E eu estou falando com pessoas aqui que têm um ministério frutífero, mas vamos lá, não pare por aí. Não para por aí. Se desafie, coloque limite em você. E como que você coloca limite? Como que você aumenta os limites sobre você se desafiando, propondo a fazer,
dizendo, Senhor, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. Uma frase que eu ouço algumas pessoas dizendo isso acontece é, Senhor, se ninguém quer isso, eu quero. E eu vou te falar, precisa ter coragem para falar isso. Senhor, se ninguém quer fazer tal coisa, eu farei tal coisa. Gente do céu, 7-1. Vou ter que parar por aqui. Eu tinha muito mais coisa para falar com vocês, mas vou ter que parar aqui. Vou respeitar o horário, ó. Respeitar na risca. Me perdoe pelo 1 minuto de atraso. Para não. Me perdoe pelo 1 minuto de atraso. Gente, amanhã tem mais. Espero vocês amanhã. Um abraço. Que o dia de